Bom dia, pessoal. Vocês estão? Todo mundo já com seu cafezinho, seu pão aí pronto? Legal, a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, aceitarem nosso convite mais esse evento aqui da Sensidia. Então, sintam-se à vontade para fazerem suas perguntas. A gente vai tentar responder aqui na medida do possível, né? Se a gente não conseguir responder aqui durante a sessão, no finalzinho a gente tenta responder, tá? E se sintam à vontade para procurar nos procurar depois do evento, se vocês quiserem bater um papo, trocar uma ideia, a gente está sempre disponível aí para ajudar vocês, tá bom? Joia. Bom, deixa eu me apresentar. Deixa eu compartilhar minha tela já aqui. Só ajustar aqui. Bom, então, eu sou o Felipe Garbim, eu sou um arquiteto de soluções aqui da Sensidia. Tenho trabalhado aí já há 1 ano e meio aí com a Sensidia, né? Então, tudo que a gente fala de arquitetura moderna, APIs, microserviços, service mesh, a gente vê no nosso dia a dia, né? E nesse café da manhã, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre service mesh no contexto de uma arquitetura moderna. Então, a gente vai dar uma breve descrição aí, né, um breve contexto do que é uma arquitetura moderna, e depois a gente vai entrar em mais detalhes aí do Service Mesh, como pode ajudar nessa empreitada aí, tá? Bom, antes da gente começar, pessoal, apenas um breve anúncio aqui. Esse ano, a Sensidia, né, para quem não sabe, é organizadora do API Experience, né, que é o famoso APIX. Então, esse ano vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de setembro, tá, de 2021. E lá a gente vai ter diversas palestras, workshops, vai ser bem internacional, a gente vai transmitir em 3 línguas, né, o português, espanhol e o inglês. E vai ter vários participantes aí, speakers, né, tem o Vladimir, que ele é um arquiteto sênior da PayPal, o Randy também, que trabalhou muitos anos no Forrester, né? Então, os primeiros 30 pessoas que se cadastrarem hoje, pode usar esse cupom de desconto, tá? De 15% de desconto aí. Estão usando esse Café 15, tá? Esse desconto Café 15. Beleza, pessoal? Joia. Então, vamos lá. O que a gente vai ver na agenda, né? A gente vai falar um pouquinho, dar uma visão geral do que é uma arquitetura moderna, tá? E qual que é a visão da Sensidia que diz respeito a essa arquitetura moderna. Depois a gente vai passar e citar algumas características de uma arquitetura de microserviços. Quais são alguns desafios que essa arquitetura traz para a organização. E aí a gente vai começar a ver como que esses desafios são endereçados com o Service Mesh. A gente vai falar um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo do que é o Service Mesh. Aí, aproveitar a deixa, né? E a gente vai falar um pouquinho do nosso produto de Service Mesh também, como pode ajudar, o que ele tem de diferencial, né, dos outros Service Meshes aí de mercado, tá? E também um pouquinho, um breve resumo aí sobre a Sensidia, gastar mais 1 minuto para falar um pouquinho aí sobre nós, tá bom? Então, vamos lá. Arquitetura moderna, né? Quando a gente fala de arquitetura moderna, a gente sempre se baseia em alguns direcionadores aí para implantar uma arquitetura moderna na organização. Quais são os 3 principais pilares hoje que são importantes para essa arquitetura moderna? Primeiro, multi-experiência, multi-cloud e multi-serviços, tá? Então, pessoal, quando a gente olha para esse primeiro pilar de multi-experiência, a gente vê que desde muitos anos atrás, quando a gente falava de interação de cliente e empresa, muitas vezes essa interação era física, né? Então, eu, por exemplo, citando um exemplo de varejo, né? Eu quero comprar um produto, eu tenho apenas um canal para comprar o produto, que é a loja física. Então, tem que ir lá na loja,
chegar para o vendedor e falar, preciso comprar isso, você consegue me ajudar? E aí você consegue comprar o produto que você está procurando, né? Aí o que aconteceu, né? Foi identificada a necessidade de começar a digitalizar essa interação entre o usuário, o cliente, e a instituição. E aí começou a ter a digitalização, né? Então, aí eu comecei a ter outros canais de comunicação entre o usuário e a organização. Então, comecei a ter ali, além da loja física, web, app, e eu comecei a abrir mais o leque e comecei a engajar cada vez mais o meu cliente ali. Só que o que aconteceu? A gente começou a ver as empresas, né, começaram a ver alguns desafios ali, né? Por quê? Porque a experiência do usuário não era muito boa. Porque às vezes ele procurava na web um determinado produto, daí ele falava, ok, mas eu não quero ir na web, eu quero ir na loja física. Daí ele chegava na loja física e não tinha. Ou vice-versa, né? Ele queria ir lá. Então, começou a ter essas diferenças, né, entre a compra online e a compra numa loja física, né? Acabou que esses canais, eles começaram a ser concorrentes entre si, né? Eles não eram integrados, o que tinha na física não tinha na online. Então, veja, a experiência do usuário era um pouco melhor, mas ainda tinha alguns gaps. E aí começou a entrar o que a gente chama de omnichannel, que o foco é o cliente, é a experiência do cliente, para que ele tenha uma experiência muito melhor do que ele tinha antes. Então, esses gaps que tinham, né, quando a gente só falava de multichannel, começaram a ser resolvidos. E muitas dessas coisas foram resolvidas através de APIs. Por quê? Eu tinha APIs ali, onde eu poderia utilizar a mesma API que traz a mesma informação para a loja física, para a loja no web e no app, por exemplo, né? Então, veja, né, o objetivo do Omnichannel foi proporcionar boas sensações ali para o usuário em diferentes canais, né? Mas, olha que interessante, né? Vocês estão observando, né, que conforme foi passando, a complexidade foi aumentando. E, de fato, aumenta, porque eu começo a ter mais pontos ali para ser de manutenção e assim por diante. E aí, por fim, começou-se a se falar muito de ecossistemas multi-experiências, onde eu não estava restrito somente à web, a um app ou à loja física. Eu comecei a ter outros canais de interação, chatbot, VR, IoT. Então, as coisas começaram a aumentar, a complexidade ficou maior. Além do que, as empresas começaram a ver que elas poderiam começar a trabalhar com parceiros. Os parceiros poderiam começar, por exemplo, a oferecer produtos no site deles, através de um marketplace. De que maneira? Através de APIs, através de Open. Então, começou a abrir-se as APIs para os seus parceiros ali, e aí novas oportunidades de negócio foram surgindo. Então, vejam, né? Como que isso se relaciona a uma arquitetura moderna? Para eu poder suportar isso, a minha arquitetura precisava estar muito bem embasada, né? Precisava ser muito bem construída ali para suportar essa explosão de coisas surgindo, né? Legal. Bom, daí começou a surgir também o segundo pilar, né? O multi-cloud, né? Porque a gente usava muito servidores físicos ali, né? Bare metal ou virtual machines, onde eu tinha que, para eu subir uma aplicação, eu já tinha que ter uma máquina ali com todos os meus hardware, meu sistema operacional fixo ali, né? Daí comecei a evoluir isso também, comecei a ir para cloud, usava apenas o que eu precisava, não precisava mais manter aquela rede física, né, on-premise ali, dentro de casa. Eu comecei a utilizar serviços na cloud. Passei depois a ver algumas oportunidades onde eu não precisaria ter cloud, né, pagar ali, cara, eu estou pagando por algo que eu não estou usando, né? Aí a gente começou a falar de container, porque os containers necessitam de muito menos recursos do que o cloud, né? A gente fala de virtual machines, de VMs, né? Até porque eles não possuem lá o sistema operacional dentro deles, né? Eu apenas aloco a minha aplicação e uso o que a minha aplicação precisa, né? E pago por isso somente também.
E, por fim, viu-se também a necessidade, isso evoluiu, né? Fala, poxa, agora eu preciso trabalhar de uma maneira híbrida. Por quê? Porque, poxa, pode ter coisas ainda que eu preciso manter na minha nuvem privada. Por exemplo, às vezes algumas informações mais críticas do meu negócio eu posso manter na minha privada. Bancos, né? Muitos ainda trabalham dessa maneira, né? E com dados, né, que eu posso começar a compartilhar, que são menos sensíveis, eu já começo a trabalhar numa cloud pública, né? Então, eu começo a ter um ambiente híbrido ali. E multi-cloud também, porque daí eu não preciso criar um lock-in numa cloud apenas, né? Eu posso aumentar a eficiência do meu negócio ali para evitar prejuízos financeiros operacionais, né? Então, às vezes, você só está locado numa cloud, aumenta o valor ali, e aí você vai ter um baita de um prejuízo, né? Se eu tiver meu negócio estiver trabalhando em duas clouds, acaba que eu tenho uma possibilidade melhor ali de evitar prejuízos, né? Ter uma eficiência melhor. Então, veja, esse é um segundo pilar também de uma arquitetura moderna, né? Eu não ficar restrito somente a um tipo de cloud ou de infraestrutura, né? Mas, de novo, né, conforme foi evoluindo, a complexidade foi aumentando também. O terceiro pilar são de muitos serviços, né? Então, quando a gente olha para esse desenho, né, é muito interessante, porque a gente vê aqui que tem o monolito, né? Muitos anos a gente trabalhou com isso, né? Então, lá em 92 começou-se a falar de MVC, né? Um modelo muito utilizado aí, tinha todas as funcionalidades do seu sistema dentro de uma única unidade de deployment. Mas aí viu-se alguns desafios ali também, né? Por quê? Ainda tinha desafios culturais, porque você era muito setorizado, né? Tinha analistas de negócio ali. Então, isso já não estava dando tanta agilidade, né? Outro desafio, né? Tempo de entrega de software. Porque, geralmente, os monolitos, eles têm muito tempo para implementar ali alguma coisa em produção e também causam muito tempo para testar, né? O código é muito complexo, né? Às vezes, o framework que você construiu seu monolito ali, ele parou de ter suporte. E aí, como que faz, né? Eu preciso mudar. E aí, como que eu vou mudar? Como que eu vou evoluir isso? Eu preciso pensar em todo o monolito. Então, são diversos desafios, né, pessoal, que o monolito começou a ter. Claro, o monolito não é de tudo ruim, ainda ele serve para muitas coisas, né? Mas tem esses desafios, né? Então, dependendo da sua necessidade, o monolito já não é interessante. E aí começou a surgir o SOA, né? Lá para o ano 2000, mais ou menos. SOA aí começou a ter um direcionador mais de um desenvolvimento mais distribuído. Eu comecei a falar mais de orquestração, de coreografia, comecei a criar serviços, né? Tirar de um monolito e cada feature minha, ela é um serviço, uma unidade de deployment. Daí era mais fácil você fazer manutenção, você tinha um único lugar para mexer ali. Então o SOA realmente veio para ajudar, mas a gente sabe que muitas empresas se enroscaram ali no meio, né? E não teve uma governança, né, dos seus serviços, do SOA, e aí aquilo começou a se tornar um caos, né, dentro da empresa, e aí muitas vezes se tornava aquela arquitetura macarrônica, né, a gente fala, né, você tem um ligando a um outro, e aí você não perdeu o controle, né. Às vezes você, em vez de reutilizar um serviço, você vai lá e cria outro, porque você não tinha uma governança. Então aquilo começou a ficar um caos ali. Legal, e aí, a partir depois do SOA, né, aí alguns anos depois, aí começou a se falar sobre microserviços, né. E aí o microserviço veio muito nessa pegada de você ter um deployment isolado, né, porque o SOA, querendo ou não, as ferramentas antes, por mais que eram serviços, né, diferentes em funcionalidades, mas afinal era um grande monolito ali, né, você deployava um e poderia impactar os outros, né? Então o microserviço ele veio muito para dar essa autonomia para o seu domínio ali, né? Então, começou a ter essa divisão de responsabilidade, né? Características mais de domain-driven design, bounded context. Então, os microserviços veio para ajudar aí nesse sentido, né? E, por fim, aí o serverless, que a AWS começou a trabalhar com o Lambda, né? Com serverless, né? E você usa algumas funcionalidades, você tem uma capacidade de alocar ali recursos de máquinas sob demanda, né?
Então veja, né? Tudo isso, né, que a gente viu tem direcionadores. Quais são, né? Desenvolvimento distribuído, o reuso, né? Aí começou a falar sobre SOA, microserviços conseguem reusar essas pequenas unidades, né? Agilidade, porque é mais rápido eu lançar um produto, né, do que eu ter que mexer num monolito, né? Muitas vezes você leva meses para lançar uma nova funcionalidade no sistema monolito, num microserviço, né? Você consegue ser mais rápido. Flexibilidade também, onde o meu microserviço ele pode trabalhar de maneira síncrona, assíncrona, com diversos tipos de protocolo, diversos tipos de linguagem, é o que a gente vai falar mais para frente. Tá bom? Então, pessoal, esses são os 3 grandes pilares, né, que sustentam aí uma arquitetura moderna, mas a nossa visão como Sensidia é mais ampla. Então, a gente tem começado a falar sobre muitas outras coisas. Né? A gente tem começado a falar hoje, como a gente vê nesse desenho, né, tem ali, antes né, tem o central, né, que é a arquitetura moderna. Dessa arquitetura moderna, eu consigo dividir em 2 grandes ecossistemas, por assim dizer, né? Que é a integração moderna e microserviços de desenvolvimento moderno. Tá? Então, qual é a diferença? Né? Basicamente, a integração moderna é muito do que a gente fala de APIs, como que eu consigo expor as minhas APIs de uma maneira open, segura, com governança, com monitoramento, integrações com eventos, né? Então, a gente vai muito para esse lado, né? E microserviços é o que e desenvolvimento moderno é o que o próprio nome já diz, né? São microserviços, a gente já começa a falar de DevOps, de cloud e Service Mesh, que esse é o ponto principal, né? Então, né, o que ronda todas essas grandes essa arquitetura moderna, né? Tem alguns sistemas, né? E alguns planetas satélites ali que a gente começa a ver, né, que começa a falar de algumas palavrinhas-chave, né? Muita experiência que a gente já falou, Event-Driven Architecture, começar a trabalhar com eventos, né, para dar maior flexibilidade. A gente começa a falar de Open, de ambiente híbrido, cara, tudo ser observado, a gente precisa coletar os dados e trabalhar com os dados. Então, tudo isso ronda aqui a arquitetura moderna, né? E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, pô, mas e o Service Mesh? Onde que entra nisso tudo, né? Então, quando a gente fala de arquitetura moderna, é muito importante não só pensar na parte técnica, a gente tem que sempre olhar para o lado do negócio, como que isso vai beneficiar o meu negócio. E se você não estrutura muito bem a sua base, que é a sua base técnica, o seu negócio vai ser impactado. E o Service Mesh entra exatamente nesse ponto, tá? Ele vai ajudar você a garantir que as coisas ocorram de uma maneira organizada, que tenha segurança. E aí, eu não vou dar spoiler, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre microserviços, né? Porque o Service Mesh, quando a gente fala de Service Mesh, está muito relacionado aos microserviços, né? Então, vamos lá. O que a gente vê, né, numa arquitetura de microserviço? Quais são algumas características aí principais, né? Então, a gente começa a falar sobre, primeiro, né, diversidade tecnológica. Os microserviços permitem isso. Você pode, por exemplo, criar diversos microserviços, que é o que a gente está vendo aqui, né, um cluster Kubernetes aqui, só um exemplo, tá, pessoal? Mas eu tenho um cluster Kubernetes com vários microserviços e olha quanta diversidade tecnológica eu posso ter, né? Eu posso ter um microserviço construído em Java, outro em Kotlin, outro em Node.js, outro em Golang. E, além da linguagem que os microserviços são escritos, né? Por quê? Porque cada microserviço vai ter uma necessidade, eu posso trabalhar com uma diversidade de protocolos diferentes. Por exemplo, né? Eu tenho um microserviço em Java aqui, e ele está sendo exposto para um API Gateway para fora do cluster através de REST. Mas, internamente, eu posso conversar entre microserviços utilizando outros tipos de protocolo. A MQP, por exemplo, né, assíncrono, ou de RCP, né, acaba utilizando para comunicação entre microserviços, muito comum isso, né? Então, eu começo a diversificar, né? Eu não preciso ficar amarrado somente a um tipo de protocolo,
ou uma linguagem somente, né? Só que aí, olhando, né, para isso, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Primeiro, para que isso não vire uma explosão de tecnologia, ou seja, e você não consiga controlar, né? Assim, você perder a mão no que está acontecendo ali no seu ecossistema de microserviços, né? Então, esse é o primeiro cuidado que precisa ter, né? E o segundo é que cada microserviço, como uma boa prática, é que cada um tem o seu próprio banco de dados, né? Porque hoje, se você pensa assim, poxa, eu tenho um banco de dados compartilhado para vários microserviços, você pode ter muitos problemas. Por quê? Primeiro, performance. Segundo, consistência de dados. E terceiro, o seu microserviço vai perder o sentido, porque a ideia é que ele seja escalável. Se o meu banco de dados ele está servindo outros microserviços, pode ser que ele seja um gargalo ali, né? Então, no final das contas, o seu microserviço ele vai ser inútil, né? Então, é muito importante cada microserviço ter o seu banco de dados ali, e é muito importante ter esse data ownership, né? Tá bom? Só vendo se tem alguma coisa no bate-papo. Beleza. Então, esse próximo slide, pessoal, que eu vou mostrar, mostra um pouco de como uma arquitetura de microserviços ela traz um benefício muito grande quando a gente fala não somente de você trabalhar com os microserviços isolados, mas os microserviços com um legado, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui um monolito, né? A gente está dando o nome de um e-commerce aqui. Esse monolito ele tem diversas features ou diversos domínios, né? Order, payment, inventory, shipment, catálogo. E o que acontece, né? Pode ser que em algum momento o seu PO fale assim, ó, surgiu uma nova necessidade. Eu preciso começar a expor uma funcionalidade via API. Como que eu faço? Eu posso começar a utilizar algumas técnicas, né? Por exemplo, a técnica de estrangulamento, né? Então, eu posso começar a falar o seguinte, poxa, então, essa parte de shipment, que é a que eu preciso expor para fora, eu posso tirar ela, desacoplar ela, jogo ela para um microserviço e ela vai ser autônoma ali. E aí, a partir desse momento, eu já consigo expor ela no meu API Gateway e aí expor ela para os meus diversos canais ou parceiros, tá? Para consumir essa determinada funcionalidade. Mas pode acontecer alguns cenários onde eu preciso criar novos microserviços que dependem do meu monolito ainda. Eu não preciso tirar necessariamente a funcionalidade ali do monolito. Eu posso, por exemplo, criar um microserviço de revisão, de review, e esse review bate no meu monolito para capturar, pegar algumas informações ali do monolito, grava essas informações no banco de dados ali de reviews, né, especificamente feito, né, para revisões, e devolvo essa informação ali para o meu gateway, né? E aí, além disso, né, pessoal, eu posso também tirar todas essas features aqui e começar a decompor o meu monolito. E aí eu começo a tirar cada um desses caras e eu começo a jogar eles aqui para dentro. E aí eles começam a se conversar, né? Eu deixo de ter esse monolito, essa única unidade de código aqui, e começo a ter eles desacoplados, né? E aí eu posso, claro, né, usar diversos tipos de linguagem e protocolos também. Só que aí eu começo a ter alguns problemas. Por quê? Porque, pensa, né, como que era antes no monolito. Monolito eu não tinha problema de rede. Se o meu shipment, por exemplo, precisava falar com payment, o order precisava falar com payment, não tinha a rede ali. Por quê? Meu código estava tudo interno. Então, a comunicação era diretamente, né? Via código ali, via sistema, né? Não precisava passar pela rede, né? A partir do momento que eu desacoplo isso, começo a colocar os microserviços se conversando, eu tenho que passar pela rede. E esse é um grande problema. Porque a rede ela não é estável, ela não é confiável, ela tem limitação de banda.
Então, olha que interessante, né? A operação que mantinha o seu monolito lá, ela começou a ficar indignada, né? Pô, antes eu tinha um sistema que eu precisava dar manutenção aqui, manter de pé. Agora eu preciso manter 5, 6, 7, 8. Comecei a tirar. Então, veja, né? Eu comecei a dar um problema maior para minha equipe de operações, né? E é por isso que a gente vê alguns desafios aí, além desses, né, da rede, né? A rede é um deles, né? Obviamente, né? Que começa a ter ali esses problemas aí de comunicação. Mas quais outros problemas que a utilização de microserviços trouxe, né? Não tinha padronização da segurança. Cada equipe que ia construir um microserviço, dividido por domínio de negócio ali, começou a implementar um tipo de segurança específico ali. Não tinha um padrão, né? Então, esse foi um problema. Segundo, gerenciamento de tráfego. Era muito incômodo acertar o gerenciamento de tráfego. Então, se eu tinha uma versão 1 do microserviço, precisava migrar para V2. Poxa, mas eu não quero fazer um Big Bang, eu quero começar a fazer um canary release, por exemplo. Putz, eu tinha que ficar implementando na mão. Então, era mais um trabalho para o desenvolvedor. Ficar pensando nisso, né? Falta de observabilidade. Então, de novo, né? Você não tinha um lugar centralizado para ver as métricas, você vê o trace dos seus microserviços, se está dando erro, se não está dando erro. E também descoberta de serviços. Então, por isso que, pessoal, a gente começou a ver a necessidade de evoluir, né? De começar foi enxergado uma necessidade ali, e aí foi criado o Service Mesh, exatamente para resolver esses gaps, né? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Como que o Service Mesh, então, pode ajudar, né? Pensa que eu tenho aí 3 microserviços, tá? Eu tenho um serviço de UI, que ele vai estar expondo ali para fora, tá? Fora de um cluster, de um Kubernetes, por exemplo. E ele precisa se comunicar com o inventory, mas ele sempre tem que passar pelos microserviços de catalog. Daí o que acontece, né? Para o seu desenvolvedor não ser o responsável por pensar na segurança, por pensar no controle de tráfego, na observabilidade, o Mesh, ele resolve isso para o seu desenvolvedor. Então, o seu desenvolvedor, ele não vai ter mais responsabilidade de ver isso, de fazer isso. Ele vai estar focado em criar a regra de negócio do seu microserviço. Então, veja, se a gente traz isso para a arquitetura moderna, você tem uma agilidade muito grande, porque se eu preciso lançar um novo produto, o seu desenvolvedor ele vai estar focado em construir aquele microserviço e disponibilizar. Ele não precisa se preocupar com a segurança, com observabilidade, nada disso. Isso já vai estar sendo resolvido pelo Service Mesh. Tá? Então, quando a gente fala de segurança, né, esse meu microserviço precisa se comunicar com o serviço de catálogo aqui, eu posso, no Service Mesh, configurar um MTLS. Tá? Conectividade. Quando a gente fala de conectividade, putz, agora esse microserviço aqui, eu estava apontando para V1, mas agora eu vou começar a lançar V2 no ar. Mas eu não quero que seja Big Bang. O Service Mesh ajuda nisso também. Então, você começa a distribuir a carga entre a versão 1 e a versão 2 aqui do seu microserviço de catálogo. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Eu quero só distribuir 80% para V1 e 20% para V2. Comecei a ver que está dando certo a V2, eu vou mudando a carga, vou começando a distribuir mais a carga para V2 até que o V1 ele seja descontinuado, tá? E isso é muito interessante, porque o Service Mesh ele te ajuda a você distribuir a carga não somente por peso, mas também por exemplo, header. Então, você consegue falar o seguinte, cara, eu preciso começar a distribuir a carga somente para uma determinada região. Por exemplo, para São Paulo. Então, no meu header, eu começo a passar São Paulo, o Service Mesh ele vai entender que quando você passar São Paulo no header, ele tem que distribuir a carga para V2. Tá? E o restante do país, por exemplo, fica recebendo a carga da V1. Então, você
tem diversas técnicas, né, que podem ser aplicadas ali, o Service Mesh ajuda nisso, tá? Além disso, ainda falando de conectividade, né, digamos que os seus microserviços de catálogo está se comunicando com o inventório e por algum motivo deu erro. Deu erro na rede, por exemplo. Isso dá erro 500, enfim. Eu consigo aplicar políticas de tentativa e também de circuit breaking, né, para falhar rápido aí, tá? Além disso, pessoal, o Service Mesh também ajuda a observabilidade, tá? Então, tudo que a gente fala de ver como está a saúde dos seus microserviços, se está dando erro, se não está dando erro, você acaba tendo isso no Service Mesh também, tá? Bom, como que era, então, antes do Service Mesh, né? Essa figura dá uma ideia bem legal, porque aqui eu vejo 2 pods, tá? Distintos, cada pod com o seu container, e dentro desse container tem a aplicação A rodando aqui e a aplicação B aqui. Como que era a comunicação entre os dois? Direta. Então, para esse microserviço entender ele precisava fazer essa comunicação direta. Tá? E a sua aplicação, o seu microserviço, quando o desenvolvedor ele construía, como eu tinha dito, né, ele se preocupava, né, além da sua regra de negócio do microserviço, ele tinha que se preocupar com o Service Discovery, Load Balancer, resiliência e Trace Metrics também. Aí o que aconteceu? O Service Mesh veio e falou assim, você não deve passar, né? Por quê? O Service Mesh, ele começou a implementar, ele começou a utilizar um mecanismo que roda do lado do seu microserviço. É um container que vai rodar do lado do seu microserviço ali, que é o que a gente chama de sidecar. Então, toda a comunicação feita entre microserviços é feita através desse sidecar. Tá? Então, se um microserviço precisa se comunicar com o outro, isso acontece através dos sidecars. Tá? Então, olha que interessante, né? O seu desenvolvedor ele vai estar responsável só por pensar na regra de negócio, e o sidecar, que é gerenciado pelo Service Mesh, vai ficar responsável pelas outros requisitos não funcionais aqui, tá? Então, essa comunicação é feita entre sidecars, então, né, toda a comunicação feita aqui, passando pela rede, é feita por esse sidecar. Tá bom? Então, isso foi um grande avanço aí, um grande benefício do Service Mesh. Bom, para entender um pouquinho mais a fundo, né, o que é o Service Mesh, como que ele está dividido ali, a gente pode descrever o Service Mesh e separar ele em dois grandes painéis, né, por assim dizer. Eu tenho o Control Plane e o Data Plane. O Control Plane, ele é o que distribui a configuração para os sidecars, tá? Então, toda a configuração que é feita ali, configuração de segurança, configuração de como vai ser feito o tráfego, é feito pelo Control Plane e ele distribui para o seu Data Plane. O Data Plane, ele que vai gerenciar a rota ali entre as instâncias dos proxies, tá? Dos sidecars. Então, esse slide dá uma visão um pouco melhor aí de alguns sidecars, né, de mercado, né? Então, ele fala de Envoy, Nginx, Citrix, enfim, tem vários, uma infinidade, onde ele pode ser utilizado aí como um sidecar, tá? E quando a gente fala de Control Plane, aí a gente fala de alguns nomes aí um pouco mais conhecidos, né? Istio, Linkerd, Consul, o Netflix OSS, Zoo, né? Então, só para dar uma visão um pouco melhor aí dessa divisão, tá? E esse slide mostra, pessoal, um pouco mais claro, né, como que está dividido esse Control Plane e esse Data Plane numa arquitetura ali do Service Mesh, né? Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver aqui embaixo. Aqui a gente está usando o Istio como exemplo, tá? Até porque o Istio, ele é um dos Service Meshes mais utilizados, né, pela comunidade, a comunidade é bem ativa, né?
Então, a gente está usando o Istio aqui como um exemplo. Tá? Então, o Istio, ele tem o control plane dele e ele tem alguns componentes aqui dentro dele, né? Por exemplo, ele tem aqui o galley, né? O que é o galley? Ele basicamente é o que gerencia a configuração distribuída. Então, toda a configuração que você faz no seu Istio ali, você faz através de YAMLs, arquivos de configuração, né? Então, você escreve esse YAML, quando você submete esse YAML para o seu Istio, o galley ele é responsável por receber, validar e mandar esse arquivo de configuração para o pilot. O pilot, o que ele faz? Ele converte a configuração para o envoy. Tá? É uma forma do envoy entender essa configuração que o istio-d ali recebeu. Tá? Então, ele pega, valida isso, transforma essa configuração para o envoy e faz o spread aqui para os sidecars. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui de, por exemplo, segurança, como que vai ser o gerenciamento de tráfego, como que você vai colocar observabilidade, o Istio ele está gerenciando e distribuindo aqui para os proxies. Tá? E o Citadel, ele é um outro componente que ele ajuda a distribuir o certificado pela sua infraestrutura. Quando a gente fala de MTLS, por exemplo, para segurança entre microserviços, e até mesmo quando eu exponho um microserviço através do meu Ingress, o seu Citadel ele é responsável por distribuir certificados ali, MTLS, tá? Os seus proxies. Então, olhando para esse desenho, pessoal, pensa da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui a minha infraestrutura, eu recebi uma requisição através do Ingress Controller, que é a porta externa para o seu cluster do Kubernetes ali. Então, você recebe essa requisição. Em vez dessa requisição ir direto para o seu serviço, ele passa pelo proxy, pelo envoy, aplica ali a segurança, o rastreamento, faz o gerenciamento do tráfego, caso necessário, e passa, então, essa informação para o seu microserviço aqui. Tá? O seu microserviço, por sua vez, se ele precisar chamar um serviço B, o que ele faz? Ele não chama diretamente, né? Ele passa pelo proxy novamente, seu proxy se comunica com outro proxy, e aí ele faz as devidas operações ali que ele tem que fazer, tá? Então, basicamente, pessoal, esse é um pouco dos conceitos aí do Service Mesh, tá? E como que ele realmente pode ajudar aí numa arquitetura de microserviços, tá? Quando que aí pode ser utilizado, né? Geralmente, o Service Mesh não é utilizado quando você tem um ecossistema muito pequeno de microserviços, porque geralmente você consegue controlar de uma maneira mais manual ali os microserviços. Então, você tem uma meia dúzia de serviços ali, não é tão aconselhável você ter o mesh. Agora, quando você começa a crescer muito, começa a ter um ecossistema, muitas dependências entre microserviços, o mesh, ele cai como uma luva, tá? Então, você consegue utilizar aí o mesh para dar esse controle maior da sua arquitetura. Deixa eu ver aqui, tem uma resposta do Kim Prado. Sidecar é comparado a um proxy. Sim, exatamente. Ele é um proxy, tá? O sidecar, falando especificamente do Envoy, né, que é o que o Istio usa, ele é um service proxy, tá? Um edge proxy. Geralmente é um serviço de borda ali que fica perto da saída do seu cluster, tá? Então, sim, ele é comparado, ele é um proxy, né? Exatamente. Beleza, pessoal? Bom, aí falando um pouquinho do produto da Sensidia, né, o Service Mesh, o que ele é, tá? Ele basicamente é uma abstração do Istio, tá? O Istio possui algumas APIs, algumas interfaces ali. Então, a gente centraliza toda a parte de observabilidade, gerenciamento de tráfego e segurança num lugar só. Por quê? Porque o Istio, para quem já mexeu, brincou no Istio, ele é bem complexo de você operacionalizar ele, né? Você tem uma porção de arquivos e YAMLs que você tem que fazer na mão ali para aplicar e colocar essas configurações. Então, a Sensidia viu essas necessidades, esse gap, criou uma abstração
onde você consegue fazer isso através de uma interface gráfica ou através até mesmo de um CRD aí mais simples, tá? Então, quais são algumas capacidades aí? Basicamente, você consegue aplicar mecanismos de seguranças em diversos níveis da sua arquitetura. Por exemplo, eu consigo colocar um tipo de segurança dentro de um namespace completo ali do seu Kubernetes. Ou você pode colocar segurança num nível mais granular, né? Talvez somente em um microserviço específico. Você faz essa configuração bem rapidamente, tá? Você tem observabilidade em tempo real com dashboards ali, tá? Então, ele vai pegar toda a comunicação entre os seus microserviços, leste-oeste, o mesh ele vai pegar, tá? E aí você consegue ter dashboards ali. Vou até mostrar umas telinhas bem legal aí que você consegue ver muito bem o que está acontecendo na sua infraestrutura. Além disso, você consegue controlar o tráfego, tá? Através de canary release, shadow traffic, desvio de rota. Então, com poucos cliques ali, você consegue falar o seguinte, ó, eu tenho 2 versões de microserviço, eu quero que você roteie 80% para V1 e 20% para V2. Poucos cliques você consegue fazer isso, tá? Essa é um pouco de como a gente se posiciona, né? Então, como eu disse, né? O Sensidia Mesh, ele é essa abstração do Istio, né? E o Istio ele rodando aqui dentro do Kubernetes. Então, o Kubernetes ele vai ter a responsabilidade dele, tá? A gente não tira essa responsabilidade, que é fornecer infraestrutura para os microserviços. O Istio ele vai continuar fornecendo os recursos para gerenciamento de rede, tá? E o nosso Sensidia Mesh, ele abstrai essa complexidade do Istio, tá? Então, essa é uma visão um pouco mais clara aí de como a gente está posicionado, tá bom? E aí, como que o Service Mesh, então, ele se comporta, né? Quando a gente fala assim, poxa, mas tá, eu tenho o Service Mesh, mas e o API Gateway, onde que ele entra na jogada, né? Tem uma diferença, né? Porque o Service Mesh, o principal objetivo dele é gerenciar o tráfego leste-oeste, entre microserviços. O Gateway ainda tem a responsabilidade de gerenciar o tráfego norte-sul. Então, eu tenho 2 redes, né? Eu tenho a rede A e a rede B, onde a rede A, eu tenho a minha plataforma expondo as APIs para o mundo externo, e a minha rede B é uma rede interna, né? Então, eu faço essa comunicação norte-sul através do gateway, e eu tenho as APIs expostas aqui, né? No caso, é só essa laranjinha, que é uma API externa, expondo um microserviço para o seu gateway, tá? E como a gente pode ver, né? A gente vê os microserviços aqui se comunicando através dos sidecars. E como que o nosso mesh, junto com a nossa plataforma, traz benefício? Porque eu consigo ver, a partir do meu microserviço aqui no meu mesh, qual é a API vinculada a ele. Então, eu tenho uma certa governança ali, né? Eu consigo saber qual é a API que está sendo exposta para o meu mundo externo, tá? Legal. Essa aqui, pessoal, não sei se está muito pequena aí para vocês verem, mas mostra um pouquinho da carinha do nosso produto, né? Então, basicamente, nessa tela eu tenho todos os meus meshes ou meus namespaces que contêm os meus microserviços ali gerenciados, tá? Pelo mesh. Eu consigo ver a saúde dos meus microserviços, eu consigo ver fazer o gerenciamento, né? Então, toda essa parte de, eu vou definir segurança em que nível? No nível do meu namespace? No nível do meu microserviço? Então, eu faço tudo aqui através dessa interface gráfica. Tá? Além da observabilidade que eu comentei, né? Então, você consegue, através do Prometheus, por exemplo, você consegue ver as métricas dos seus microserviços, qual que é o request time, response time, está tendo latência, qual o tamanho da requisição que está passando ali. Então, você consegue ter essas métricas em real time. Você consegue ver também o mapa de dependência entre os seus microserviços. Veja, isso aqui é tudo o mesh que está fazendo. Né? Olha que benefício que ele traz, né? Então, eu consigo ver que um microserviço está chamando o outro, esse outro microserviço está apontando está balanceando a carga para outros 2. E você consegue ver em real time também, near real time, né? Como que está a carga
se está sendo sobrecarregado, se está tendo algum erro, está tendo alguma falha de comunicação entre um microserviço e outro. Então, você tem isso, tá? E aí a plataforma, claro, né? Essa é uma visão do Kiali, né? Mas a nossa plataforma, ela centraliza isso dentro da nossa plataforma, tá? E, por fim, o trace dos microserviços, né? Então, eu consigo ver todas as requisições que passaram aqui, consigo, inclusive, saber, né, quanto tempo levou cada uma das perninhas ali, das chamadas dos microserviços. Tá? Que a gente tem uma visualização aqui do Jäger, né? Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para mostrar a respeito de Service Mesh, tá? A gente já está chegando aqui perto do final para a gente abrir espaço para perguntas. O que eu queria passar apenas é que, assim, pode ser que muitos de vocês estejam tendo dificuldades para implantar ou implementar uma arquitetura de microserviços. E aí a Sensidia, ela lançou um paper, tá? Na verdade, um roadmap, que a gente chama de Microservices Adoption Roadmap, que ele basicamente é dividido em 5 estágios que refletem os diferentes estágios da empresa. Né? Basicamente é isso. Então, esse material, ele guia a empresa para como ela pode melhorar ou aumentar a maturidade dela através de microserviços, tá? Através de uma arquitetura de microserviços. Então, por exemplo, né, hoje o que a gente vê? A gente vê que uma organização ela pode estar em 5 estágios diferentes de uma arquitetura de microserviço. Oportunidade, emergente, estável, requer uma melhoria e visionário. Né? O visionário é o estado da arte ali. Né? Então, cada uma tem uma necessidade, ou pelo menos ela tem alguns pré-requisitos ali para que você se enquadre em um desses níveis de maturidade. Tá? Então, alguns exemplos aqui, né? Em oportunidade, você sempre vai procurar uma necessidade de melhorar o desenvolvimento do seu software. Né? Então, a gente começa a falar aqui sobre segmentação de times, a gente começa a falar de Conway's Law, por exemplo, já não deixo tanto minhas equipes divididas em silos, né? Eu começo a ser mais cross, né? Continuous Integration, a gente começa a falar de maturidade cloud, começar a jogar para cloud. E aí, o segundo nível, né, emergente, putz, aqui já começa a falar um pouco mais de padronização, né, de segurança by design, security by design, eu já começo a pensar na segurança desde o início, né, começa a falar do 12 factors, né, para o desenvolvimento de microserviços, continuous delivery, e eu já posso começar a colocar alguma coisinha de Service Mesh para o estágio de estável, né? Porque você já tem uma arquitetura, um ecossistema de microserviços, já rodando com segurança, já rodando com Continuous Delivery, CI/CD ali, Integration Delivery, e aí você já começa a falar de Service Mesh, porque o seu ecossistema já vai estar um pouquinho maior, e aí você já começa a melhorar isso, a dar mais maturidade, né? E assim por diante, tá, pessoal? Então, não vou me estender. Vocês podem ler aí o QR Code, tá? Que tá na tela. Baixar esse paper, tá? E ali traz mais detalhes de cada um desses estágios. Esse paper vai te ajudar a mostrar para você para onde vocês podem ir, tá? Legal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Um minutinho aqui só para falar sobre a Sensidia, rapidinho. A Sensidia, ela é uma empresa brasileira, tá? Hoje a gente tem vários escritórios aí. Agora, a gente fala escritório, né? Mas por causa da pandemia aí, acaba ficando todo mundo de home office, mas a gente tem 5 no Brasil, um no Peru, um na Colômbia e um no Reino Unido, tá? A gente está expandindo internacionalmente a Sensidia. Nós temos mais de 500 colaboradores, mais de 150 profissionais aí de arquitetura, tá? Falando de APIs, microserviços, tudo relacionado a isso. A Sensidia ela foi reconhecida pelo Gartner como visionário, tá? Quando a gente fala a respeito de plataforma de API, e pelo Strong Performer pelo Forrester também, tá? A gente está bem posicionado aí no quadrante. Como eu já comentei, né? A Sensidia ela também é organizadora do API Experience, que é o maior evento dedicado a APIs aí das Américas, tá?
gente trabalha hoje com mais 130 clientes aí na nossa carteira, tá, pessoal? Essa é uma visão um pouco maior, tá, de quais são os nossos clientes hoje. Vocês podem ver que a gente é bem cross, né? A gente não está focado no nicho de indústria. Claro, o nosso forte é muito banking e financeiro, mas a gente consegue trafegar muito bem em e-commerce, retails, educação, telecom, health. Então, a gente pode apoiar bastante aí em diversos setores, tá bom? E, por fim, esse é um pouco os grandes pilares do que a Sensid ela faz hoje. Né? Então, a Sensid ela tem uma plataforma de integração moderna, que a gente vai sempre falar sobre APIs, microserviços, governança das APIs, governança de microserviços, event-driven architecture. Também tem os nossos serviços de consultoria, tá? Então, quando a gente fala de definição de arquitetura de referência, boas práticas de desenvolvimento, precisar colocar a mão na massa também, a gente tem a nossa equipe de consultoria que desenvolve, e Open Banking também, tá? Então, a gente tem a nossa solução de Open Banking para atender o mercado financeiro, toda a parte de gestão de consentimentos, as conexões com os core bankings, né? Conexão com o diretório central, as APIs, os templates de APIs. Então, uma solução bem completa e robusta aí para Open Banking, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso café da manhã, tá? Falando sobre Service Mesh. O próximo encontro que a gente vai ter, todo mês, né? A gente tem esse café com especialistas. O próximo tema vai ser Open Insurance, que vai ser ministrado pelo nosso arquiteto, o Daniel Rodrigues, tá? Ele vai falar um pouco de como o Open Insurance ele vai vir para realmente mudar o mercado aí. Então, vocês podem se inscrever aí, batendo o QR Code aí na tela. Tá bom? Pessoal, foi um prazer. Não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês querem... Deixa eu ver se tem alguma coisa no bate-papo aqui. Se tiverem alguma pergunta, quiserem levantar, contar alguma experiência, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem me contatar, podem me achar aí no LinkedIn também, tá? Quiser bater um papo, conversar sobre alguns desafios que vocês têm tido aí, fiquem à vontade. Bruno Moraes, Sensid é um serviço. Sensid nós somos uma empresa, tá, Bruno? A Sensid é uma empresa brasileira. A gente tem uma plataforma de APIs, que a gente chama de Sensid API Platform, para tratar todo o ciclo de vida de APIs, tá? Então, essa plataforma, ela gerencia, faz governança de APIs, design, exposição da API através de um dev portal, além de ter outros produtos também, tá? A gente tem um produto do Service Mesh, a gente tem add-ons de governança de APIs, add-ons de alertas. Então, a Sensid é uma empresa, mas nós temos os nossos produtos também. Legal, Bruno. Obrigado aí pelo feedback, viu? Show, Kim. Obrigado aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade aí também, tá? Garbin, tem como você voltar o slide do próximo evento para o pessoal conseguir escanear aí? Dá mais um tempinho para eles? Legal. Claro. Lembrando que a gente ainda tem o cupom lá de 15% de desconto em qualquer modalidade de ingresso do Apix. Vocês são super convidados aí. Viu, Bruno? Confesso estar engatinhando nessa parte, mas eu já peguei diversos pontos que preciso estudar e posso aplicar melhor. Legal, Bruno. Vocês têm já criado microserviços aí? Legal. Reginaldo, obrigado, Garbin. Show, obrigado pelo feedback, galera. Foi um prazer ter vocês aí, viu? Fiquem à vontade, novamente, para vocês me contatarem, tá?
Sim, Márcio, a apresentação ela foi gravada e, Flávio, só me corrija, eu acredito que ela vai ser disponibilizada sim, né? Sim, dentro de alguns dias a gente vai mandar por e-mail para vocês. Acredito que até o fim da semana já chegue aí nos e-mails que vocês usam. Legal. Pessoal, segundo feedback aqui, recomendações de leitura, né? A gente tem, no nosso blog da Sensidia, se vocês olharem lá, a gente tem diversos posts falando de Service Mesh, tá? De arquitetura de microserviços, Service Mesh. Vocês podem entrar lá, tem bastante conteúdo legal. No YouTube, a gente também tem vários vídeos de arquitetos, especialistas nossos falando de Service Mesh também. Vocês baterem lá no YouTube Sensidia, entra no nosso canal, tem bastante conteúdo legal lá também, tá? Legal, gente. Obrigado pela participação de todos. Foi um prazer aí. E a gente se vê no próximo.